18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quinta, hein? Quinta-feira, começando aí já o final de semana, 26 de agosto. O ano é 2021. Karime Leão, quinta-feira. Quintou. Tudo certo? Tá bom pra você uma quinta, Karime? Vambora, quintou, minha gente. Quintou com bacana. Promoção. Promoção não, um mimo pra você que nos acompanha aí em 100,7. Para você que está agora passando aqui perto da rádio, na Rua Fortaleza 585, aqui no Adrianópolis, temos 2 pares de ingresso de convite. Você é o nosso convidado de honra lá para assistir ao espetáculo do circo do Marcos Frota. É isso aí. Os 2 primeiros que passarem aqui na rádio Mix ganha cada um par de ingressos. Karime, são 6 horas e 1 minuto em Manaus. Vamos juntos em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos aos destaques de hoje. O Amazonas tem quase 200 mil pessoas que perderam o prazo para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. Profissionais da saúde do Amazonas ainda esperam o pagamento da reposição das perdas salariais, que já passa de 24%. Mas o governo de Wilson Lima quer pagar só no ano que vem. Federação do Comércio do Amazonas divulgou o levantamento sobre o desempenho do comércio varejista em Manaus e revela que 46% das empresas contrataram no período de maio a julho deste ano. E na entrevista do dia, vamos conversar com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Bom, e não para de crescer, hein? Infelizmente, aí os números de pessoas que não estão se vacinando com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 aqui no estado do Amazonas. Os dados de ontem mostram que em todo o estado já são 189.811 pessoas atrasadas para a segunda dose da vacina. Pois é, Carlão, os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas e levam em consideração os números da vacinação em todo o estado, né? O município que tem mais atrasados, de acordo com o órgão, é aqui em Manaus. Até a terça-feira, a capital tinha 72.796 pessoas com essa vacina em atraso. Na semana passada, eram um pouco mais de 20 mil, o que mostra que o interesse pela vacina diminuiu drasticamente aqui em Manaus. Karime, a vacina que tem mais atrasados é a AstraZeneca. São mais de 100 mil pessoas que deixaram passar o prazo, que era de 84 dias. O número preciso é de 119.808 pessoas. Em segundo lugar, tem a Coronavac com 62.434 pessoas e a Pfizer com 7.568 faltosos. Bom, além de Manaus, as cidades que mais concentram atrasados são Itacoatiara com 7.975, Parintins com registro de 7.468, Tabatinga somando 7.379 pessoas, Iranduba com 5.557 pessoas e Manacapuru com 5.555 faltosos. E a lista segue, né, Carlão? Sim, Karime, a lista ainda tem Benjamin Constant com 4.627 pessoas sem completar o ciclo vacinal, São Paulo de Olivença com 3.910 pessoas, Manicoré com um registro de 3.799 pessoas, São Gabriel da Cachoeira, que totaliza 3.581 pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 dentro do prazo, Karime. Pois é, bom, apesar de ter avançado na aplicação da primeira dose, o Amazonas agora patina com a segunda dose. Vários fatores influenciam para essa perda de interesse da população na vacina. Vão de medo das reações, passando pelas fake news e até mesmo a crença de alguns que a pandemia já acabou, o que
não é verdade, gente. A pandemia está aí, o vírus continua circulando, infectando muita gente e fazendo vítimas fatais aqui no estado, no Brasil e no mundo. E todos sabem que as únicas armas que a gente tem até agora é a prevenção com o uso de máscara, distanciamento social e a vacina, desde que com o ciclo vacinal completo, ou seja, com as 2 doses. A vacina também é a única forma, né, que nós temos no momento de evitar com que variantes como a Delta e também a Lambda avancem no estado. 6 casos da nova cepa, a Delta, detectada na Índia, já foram identificadas aqui no estado do Amazonas. 4 aqui na capital, aqui em Manaus, e 2 lá em Maués. E para tentar frear o avanço da Covid-19, o Amazonas também vai começar a aplicar a dose de reforço em idosos que já receberam as 2 doses há 6 meses, como explica a repórter Odineia Araújo. O Ministério da Saúde resolveu atender ao apelo dos cientistas e de autoridades da saúde e anunciou ontem o reforço na vacinação contra a Covid-19 para alguns grupos, como os idosos a partir dos 70 anos e pessoas imunossuprimidas, ou seja, transplantados ou pessoas que fazem tratamento para câncer, AIDS ou alguma outra doença que compromete o sistema imunológico. A terceira dose vai começar a ser aplicada em todo o Brasil a partir de 15 de setembro. O secretário de Saúde do Amazonas, Anwar Samad, confirmou o reforço no estado. Isso é importante porque alguns trabalhos mostram que os anticorpos, com o passar dos meses, nesses grupos prioritários, podem estar com níveis reduzidos, podendo levar as pessoas a sofrerem uma nova infecção por alguma nova variante ou as pessoas que não tiveram de terem a doença. Então é um passo importante, ainda não sabemos quais são os imunizantes, o Ministério da Saúde vai informar quais são os imunizantes e também qual a quantidade que vai vir, por exemplo, para o estado do Amazonas, para aí sim nós sabermos a faixa etária e quando e como serão aplicadas essas doses. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina utilizada será preferencialmente a Pfizer, mas a terceira dose também pode ser feita com outra vacina de vetor viral, como da Janssen e AstraZeneca. O pesquisador do grupo COVAX Manaus, Alex Martins, professor de Ciências da Saúde da Universidade do Estado do Amazonas, informa que a terceira dose nos idosos vai atender às idades mais avançadas e depois segue no sistema decrescente, a exemplo da aplicação da primeira dose. O Ministério da Saúde também anunciou que o intervalo de aplicação da AstraZeneca e da Pfizer será antecipado de 12 para 8 semanas. O pesquisador Alex Martins explica que estudos desenvolvidos na Europa e Estados Unidos testaram diversos esquemas vacinais com intervalos diferentes, de 3 semanas, 4 semanas e até 12 semanas, e conseguiram identificar que a curva de produção de anticorpos era maior naquelas pessoas que tomavam a vacina dentro do período de 8 semanas. Esses estudos, de acordo com o pesquisador, orientaram o Ministério da Saúde e alguns epidemiologistas a solicitarem a mudança no plano de operacionalização nacional de vacinação contra a Covid. A maioria dos epidemiologistas acreditam que existe uma questão, um fator importante a ser levado em consideração numa situação pandêmica como a nossa aqui, que é a imunossenescência. É o fato de alguns indivíduos terem o seu sistema imunológico comprometido de alguma maneira, ou pelo envelhecimento natural do indivíduo, no caso os idosos, ou por uma disfunção no sistema imunológico, no qual o indivíduo ele é incapaz de produzir uma quantidade suficiente de anticorpos capaz de protegê-lo, tornando assim a vacinação também obsoleta, porque apesar dele receber a vacina, ele não produz uma boa resposta imunológica, o que é o caso dos idosos. Por isso o governo decidiu iniciar uma terceira dose, já com esse público, que é um público mais suscetível, em virtude das variantes que estão surgindo em decorrência da contínua circulação viral no país. O reforço na vacina contra a Covid vale para quem tomou qualquer vacina usada na campanha. É preciso estar com as 2 doses aplicadas e, no caso dos imunossuprimidos, eles devem esperar 28 dias após a segunda dose. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia.
E essa semana, o prefeito Davi Almeida anunciou concurso público para a Secretaria Municipal de Saúde. No total, são 2.001 vagas e inclui cadastro reserva. O edital deve ser divulgado em outubro deste ano e as provas acontecem em fevereiro de 2022. Daqui a pouquinho, já no ano que vem, tá? A contratação deve ser imediata logo depois do resultado do concurso. Muito bem, as vagas são para médicos, enfermeiros, cirurgião, dentista, farmacêutico, nutricionista, psicólogo, assistente social, fiscais de saúde, técnico em enfermagem, condutor de ambulância, assistente em administração, condutor de moto e também agentes comunitários. Pois é, e para falar mais sobre esse concurso e outros assuntos, vamos conversar agora com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Muito boa noite, prefeito. Obrigada pela sua participação. Abriu espaço na agenda para conversar com a gente hoje aqui no 18 horas. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, prefeito. Aos seus ouvintes e internautas. Eu fico à disposição de vocês. Maravilha. Então, esse vai ser o primeiro concurso da sua gestão e realmente a área da saúde é a área que está merecendo uma atenção especial, não é isso, prefeito? Sim, nós sofremos muito no início do ano com a segunda onda da Covid. Todo mundo, Manaus foi notícia nacional e internacionalmente de forma negativa. E nós estamos com um programa, Karine, de transformar a cidade de Manaus em uma das melhores saúdes básicas do Brasil. Nós temos o planejamento de, nos próximos 4 anos, construirmos 20 UBS Porte 4. Já estamos, nesse momento, finalizando a contratação para a reforma de mais 88 UBS, né? E nós estamos nos antecipando porque as construções já vão iniciar e quando nós tivermos construído os prédios, construída a estrutura, esses profissionais já serão chamados. Então, nós antecipamos a divulgação desse concurso para que as pessoas possam se preparar, os concurseiros de plantão. É uma oportunidade de emprego no serviço público e eu acredito que a cidade de Manaus dá esse pontapé, dando a condição para 2.001 pessoas nesse início e posteriormente um cadastro de reserva. Então, a intenção que nós temos é transformar a saúde básica de Manaus em uma das melhores do Brasil e esse concurso público vem dar o pontapé inicial nessa mudança. Prefeito, o senhor mencionou aí a construção de UBS tipo 4. Explica pra gente qual é a diferença, o que é. Nós temos hoje um modelo ainda em Manaus, aquelas casinhas da família de 32 metros quadrados. O UBS Porte 4, ela é um mini hospital, onde você vai ter ali 4 médicos, 4 dentistas, enfermeiros, 4 equipes de saúde da família. Ela abrange, na verdade, uma área de cobertura muito maior do que as casinhas da família, agora com maior qualidade, com comodidade. Ainda hoje eu fui visitar uma dessas UBS que nós vamos inaugurar no dia, vou até antecipar para vocês, aproveitando a oportunidade, a audiência, no dia 24 de outubro nós vamos entregar uma UBS Porte 4, dando início a essa mudança e transformação. Já temos algumas em Manaus, da gestão anterior, diga-se de passagem, essa é uma obra contratada pela gestão anterior, que nós estamos finalizando, e nós vamos mudar a dinâmica da atenção básica com esses modelos que são mini hospitais e, inclusive, com uma plataforma de gerenciamento de saúde que vai dar a oportunidade de nós oferecermos um serviço bem melhor para a população. Ok, prefeito, não é só na área de saúde, né, que nós temos carência de profissionais, também em outras áreas estão precisando. Está previsto aí algum outro concurso para preencher essas vagas, por exemplo, na educação? Sim, nós temos outros concursos, Carlão, mas eu vou aqui me reservar a falar da saúde até eu finalizar as tratativas. Concluir. E numa outra oportunidade eu falo dos próximos passos com relação à contratação de novos servidores através de concurso público. Mas está no programa. Nós vamos fazer. Isso que é importante. Sim, várias áreas. Ok. Você já se antecipou, mas tudo bem. Tá ótimo, então. Prefeito, sim. Quase tu tira de uma informação exclusiva, quase. Ok. Mas fique à vontade, se quiser antecipar a informação pra gente, a gente fica feliz. Nós temos informação, vai deixar para depois. Possa criar um alvoroço
ou uma expectativa que eu não possa corresponder. É melhor Verdade. Aguardar os dias. Tá certo, então. Prefeito, no início do programa, a gente falou, né, começou falando aí, que são quase 200 mil pessoas que perderam o prazo para completar o ciclo vacinal e receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Aqui em Manaus, a gente sabe que esse número também é grande, é alto. O que a prefeitura pode fazer? Quais são as ações municipais para diminuir esse número de faltosos? Karine, esse número é no estado todo. Sim, tá? esse Manaus, é do estado, exato. Manaus, esse número está em torno de entre 29 mil e 31 mil pessoas. Se você considerar que nós já vacinamos quase 1.800.000 pessoas com a primeira dose, vamos lá, nós já vacinamos quase 1.800.000 pessoas com a primeira dose. Se nós considerarmos 30 mil, nós temos um dos menores percentuais, né? Com relação a faltosos na segunda dose. Então, nós estamos fazendo um grande mutirão já nesse final de semana e nós vamos ter certamente diminuído esse número desses faltosos com relação à segunda dose. Portanto, não é tão assim preocupante com relação ao restante do Brasil, porque Manaus é uma das cidades do Brasil mais imunizadas. Para você ter uma ideia, naquela faixa até os 18 anos, nós estávamos com números de 95% da população vacinada com a primeira dose. Agora diminuiu um pouco porque nós abrimos de 12 a 17 anos, esse percentual caiu um pouco, porém nós continuamos com um número muito positivo em relação à aplicação da primeira dose. Nós estamos com uma expectativa já de no próximo final de semana, nesse mutirão, vacinarmos ao menos 140 mil pessoas na segunda dose. Ok, prefeito, e quanto ao pacote de obras, aproveitando aí o verão, como está o andamento? O recapeamento da Torquato Tapachós e da Avenida das Flores está em fase final praticamente. A prefeitura pretende recuperar 10 mil ruas até o final do ano? Essa é uma expectativa? Sim, nós já iniciamos, né, no início do ano, o plano de inverno, mesmo com chuvas. Nós fizemos a contratação de 2 mil ruas, mais 2 mil que nós tínhamos pela administração direta da nossa secretaria. Chegamos a quase 4 mil ruas. E agora nós finalizamos e já estamos mandando já amanhã ou segunda-feira para a comissão de licitação a finalização da contratação de mais 10 mil ruas em Manaus. Carlão, Karine, uma boa notícia para a população de Manaus. Nós vamos diminuir quase que 100% os tapa-buraco na nossa cidade. Nós vamos fazer recapeamento asfáltico, vamos fazer recuperação das ruas com um novo asfalto, com pano, para diminuir a questão Você hoje em Manaus, nós tínhamos assim uma situação que você tinha um buraco para baixo, e aí quando você ia fazer o tapa-buraco, você criava um buraco para cima. Nós vamos acabar com isso, porque nós vamos, a nossa meta com essas mais 10 mil ruas é fazer o recapeamento para que as ruas de Manaus sejam uma das melhores ruas do Brasil, a exemplo do que nós já temos no bairro da Betanha, na comunidade de São João, em algumas outras comunidades, aí você vê o asfalto da Torquato Tapajós, da Avenida das Torres, ali na estrada do Aeroclube. Nós queremos botar Manaus em uma das melhores infraestruturas do Brasil com relação à pavimentação asfáltica. Excelente notícia para o motorista, sem dúvida, né? O senhor anunciou... carros. Sim, exatamente. Poxa, o senhor anunciou também a construção, né, do teleférico sobre o Rio Negro, ligando o bairro de São Raimundo ao Mirante na 7 de setembro. Como é que está esse projeto? Belo projeto. Vamos lá. Muito obrigado pela pergunta. Acabei é a terceira entrevista que eu concedo hoje só sobre esse teleférico. Nós temos um planejamento da prefeitura para 4 anos, né? Nós temos os primeiros 24 meses, nós vamos construir, talvez chegue a 30 meses, nós vamos construir o mirante aqui na 7 de setembro. O mirante com uma marina. Nós já estamos finalizando o projeto básico, o projeto para mandar para licitação. É um prédio que nós vamos desapropriar, que já está construído. É uma coisa fantástica, o mirante, para que as pessoas possam ver o Rio Negro de frente, o melhor pôr do sol de Manaus, vendo a ponte Rio Negro. Você vai ver o pôr do sol aqui da beira do rio, no mirante, aqui na ilha de São Vicente, aqui no centro da cidade de Manaus, no início da 7 de setembro, onde Manaus começou. Já o teleférico é uma ideia, um projeto que ainda está em concepção, ainda não temos o custo dele, porém, nós vamos buscar apoio do governo estadual, governo federal, as emendas parlamentares de bancada, federais. Eu tenho certeza
que quando eu estiver formatado o projeto do teleférico, nós vamos anunciar com tranquilidade, porque esse é um projeto para o 3º e 4º ano do mandato. Portanto, no início nós vamos fazer o mirante e a marina, posteriormente o teleférico. Sobre o teleférico, eu vou me ater a essas informações, porque ainda não temos a formatação do projeto final, nós temos só um projeto básico e nós estamos trabalhando essa concepção final, e certamente esse teleférico que vai sair do bairro de São Raimundo, interligando aqui ao centro da cidade, no porto de Manaus, na verdade ao lado do porto, no nosso mirante, ele tem aproximadamente 1.230 metros de extensão e vai ser uma das atrações turísticas da cidade de Manaus e certamente um dos pontos mais visitados da nossa cidade quando estiver implementado. Com certeza, belas selfies serão feitas por lá, não é isso, prefeito? Essa onda de selfie. Certamente. Um pôr do sol fantástico que nós temos na cidade de Manaus, aqui no Rio Negro, a ponte. Vocês precisam ter a certeza, nós vamos ter a certeza de que nós vamos ter uma das melhores cidades em atração turística do Brasil, a cidade de Manaus. Prefeito, com relação à frota dos ônibus aqui da nossa capital. Nós finalizamos, a atividade de uma empresa que vinha dando trabalho há muito tempo na cidade de Manaus. Nós estamos trabalhando também, conversando com outras empresas para que possamos melhorar essa condição do transporte coletivo, dando ao usuário uma melhor condição com relação à mudança de ônibus. Já fizemos aquisição de ônibus no início da gestão, ainda fruto do contrato da gestão anterior. Nós estamos fazendo a cobrança às empresas que têm a concessão da exploração do transporte coletivo. Lembrando que no Brasil, somente 2 capitais durante a pandemia não pararam o transporte coletivo. Uma dessas cidades é Manaus. Manaus, para você ter uma ideia, a prefeitura já aportou mais de 140 milhões de reais para que o transporte coletivo possa continuar trabalhando, possa continuar atuando. O subsídio da prefeitura de Manaus é um subsídio mensal e nós estamos trabalhando para que o transporte coletivo se transforme também, possa melhorar e que nós possamos dar uma melhor condição para a população da nossa cidade. Temos a perspectiva de alguns investimentos de fora de Manaus, de fora do Brasil. Estamos conversando para podermos finalizar uma proposta e apresentar também para a cidade nos próximos meses. Prefeito, o senhor mandou também técnicos realizarem um estudo sobre a atuação da Manaus Ambiental, que não estaria cumprindo com o contrato. A empresa vai mesmo reajustar a tarifa de água? Não, nós já ajuizamos uma ação pedindo, inclusive a Justiça, para que se pronuncie sobre isso. Enquanto eu estiver prefeito, eu estou analisando todas as cláusulas contratuais, estamos cobrando da empresa que cumpra as metas, que antecipem as metas. A empresa em 2 anos faturou aproximadamente só de lucro quase R$1,5 bilhão de reais, e essa empresa ela precisa prestar um serviço melhor para a população. Eu estou cobrando que a empresa possa fazer esses investimentos antecipando, e que neste momento esse aumento ele não é bem-vindo e não vai ser concedido pela Prefeitura de Manaus, que é o poder concedente. Olha aí, boa notícia também, porque com tudo aumentando, a gente saber que a água não vai aumentar é uma boa notícia, prefeito. Exatamente, a Prefeitura, nesse momento nós passamos por dificuldades no Brasil, o Amazonas, e Manaus não é diferente. Cabe a cada um de nós dar a nossa contribuição, a nossa colaboração, e certamente a Prefeitura está fazendo a sua parte para proteger o nosso consumidor, que é a nossa população. Agora, uma última pergunta vindo aqui das redes sociais. Os ouvintes eles estão perguntando se o senhor vem candidato para o governo em 2022. Essa pergunta... Eu já me antecipo, fui eleito para ser prefeito de Manaus, tenho um compromisso com Manaus, meu planejamento é de 48 meses. Vocês podem ver que as nossas ações são de 48 meses, é que eu sou acelerado mesmo. É que geralmente os políticos eles deixam para trabalhar sempre no último ano do seu mandato. Eu já comecei trabalhando no primeiro dia da minha administração. Quando trabalho pouco, Carlano Carinho, eu trabalho 12 horas por dia. E eu quero continuar trabalhando por Manaus, diante do público, diante dos seus ouvintes. Eu afirmo, não sou candidato, eu vou trabalhar
por uma candidatura que possa significar uma melhoria para o estado do Amazonas e uma ajuda para a cidade de Manaus. Estamos analisando, não tem acordo político, eleitoral, nem partidário com nenhuma das candidaturas já postas ou que estão se insinuando, porém nós vamos analisar e como estadista eu vou analisar o que é melhor para o nosso estado e também para a nossa cidade. Estou fora do pleito como candidato, mas porém serei um eleitor aqui na cidade de Manaus para o melhor da minha cidade. Muito bem. Bom, então, muitíssimo obrigada, prefeito, pela entrevista, pela conversa hoje aqui no programa 18 horas. Muito obrigado, uma boa programação, boa audiência e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Valeu. Boa noite. Amém, boa noite, bom trabalho. Conversamos com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Agora são 6 horas e 23 minutos, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E ainda hoje aqui no 18 horas, profissionais da saúde do Amazonas ainda esperam o pagamento da reposição das perdas salariais, que já passa de 24%. Mas o governo de Wilson Lima quer pagar só no ano que vem. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. 18 horas. E agora nós vamos saber a previsão do tempo, hein? Para esta noite de quinta-feira e também para amanhã. Amanhã é sexta-feira, hein? Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão do tempo, segundo informações do Clima Tempo, para esta noite e madrugada e de quinta para sexta-feira é de pancadas de chuva, tá? A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar aos 35 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 30% e 73%. 6h29. Mix. E as águas do Rio Negro baixaram mais 9 centímetros de ontem para hoje. Agora a cota do Rio Negro é de 27 metros e 30 centímetros. Só esta semana o Rio Negro baixou 34 centímetros. 18 horas. E hoje foi dia de operação da Polícia Federal aqui no Amazonas. Agentes da Polícia Federal e técnicos da Controladoria Geral da União miraram no que não viram e acertaram o que não viram também, né? Eles miraram numa coisa e acertaram em outra coisa, não é isso? Ao deflagrar hoje pela manhã a Operação Insignare para desarticular uma quadrilha que desviou recursos do Fundo Nacional de Educação Básica, o Fundeb, repassadas para o município de São Gabriel da Cachoeira, eles encontraram na casa do prefeito Clóvis Saldanha ouro e pedras preciosas de origem duvidosa. Olha aí, a operação apura o pagamento de mais de R$1.400.000 para a empresa IN contratada para executar serviços de reforma e também ampliação de 11 escolas municipais no ano de 2018, sem que as obras de reforma e ampliação houvessem sido concluídas. Na época, empresários denunciaram que não tinham sido remunerados pelos serviços terceirizados. A maioria das edificações fica em comunidades de difícil acesso, inclusive. Para a Polícia Federal, há indícios de que a empresa contratada não tinha capacidade técnico-operacional para a execução das obras. Daí, por isso, o motivo pelo qual teria sido subcontratado parte dos serviços para o qual foi contratada. E as investigações começaram a partir de denúncia, informando que em 2017, o prefeito de São Gabriel da Cachoeira pagou antecipadamente mais de R$1 milhão para obras de escolas municipais que não foram concluídas. A ação da Polícia Federal cumpriu 5 mandados judiciais de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Federal, cumpridos na sede da empresa IEM, em Manaus, e na casa do prefeito de São Gabriel da Cachoeira, na prefeitura do município. Como eu disse, na busca realizada na casa do prefeito, os policiais encontraram ouro e pedras preciosas sem a origem comprovada. O material apreendido será trazido para a Superintendência da Polícia Federal aqui em Manaus. E os investigados, inclusive o próprio prefeito, podem responder na média de suas responsabilidades, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de fraude em licitação e também associação criminosa. Se condenados, poderão cumprir pena de até 19 anos de reclusão. Mix. Bom, nenhum avanço para os profissionais da saúde.
pergunta é essa: 7 meses após o início das negociações das perdas salariais dos trabalhadores da saúde, simplesmente nada aconteceu até agora. Não houve nenhum avanço sobre a questão. E de acordo com o sindicato que representa a categoria, o governo não quer negociar e pretende empurrar para 2022, anos das eleições, o início da reposição das perdas salariais, que já passa de 24%. Esse é o tratamento do governo do Amazonas para os profissionais que arriscam e ainda arriscam a vida na linha de frente da Covid-19. Estão ali, pertinho, do problema todo. E a categoria avisa que não vai ser usada em manobra política nenhuma. A reportagem é de Odineia Araújo. Após um ano completamente parada por causa da pandemia da Covid-19, a negociação trabalhista entre os servidores públicos da saúde com o governo do estado foi retomada em janeiro desse ano. Mas 7 meses depois, até agora nenhum acordo foi feito. É o que diz a presidente do Sindsaúde, Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Amazonas, Cleidinir Francisca do Socorro. O governo do estado, através de seu secretariado, que compõe a mesa estadual de negociação permanente do SUS, não estão usando isso como uma negociação, eles estão usando como imposição. Esse instrumento, ele está se tornando quase inválido, porque a mesa é um instrumento de negociação. O governo cede daqui, os trabalhadores daqui, para que a gente chegue a um consenso. Ele não está fazendo isso. Desde do janeiro deste ano, de 2021, que nós retomamos a atividade da mesa de negociação, e até agora nós não resolvemos nada. O governo não deu nada para a gente. Na última vez que os sindicatos de saúde se reuniram com representantes do governo do estado, no dia 16 de agosto, a proposta do governo foi empurrar para 2022, ano das eleições, o início da reposição das perdas salariais da categoria, que já chega a 24%, referente às datas bases atrasadas dos anos de 2016, 2017, 2020 e 2021, sem contar com as promoções e progressões. Mas a categoria se recusa a ser usada em manobra política, de acordo com Cleidinir Francisca. Trabalhadores da saúde, eles não são trouxa e nem são bestas. Está faltando o governo do estado cumprir a lei e pagar o que ele deve para os trabalhadores da saúde. Ele nos deve hoje, a lei pretérita diz isso, 24% para a classe trabalhadora na área da saúde. E o governo não está nem aí, não tem compromisso nenhum com essa classe que está aí, muitos colegas, como eu falei, perdendo até suas vidas, salvando as vidas da população e muitas vezes até perdendo a sua. Os trabalhadores da saúde querem receber ainda esse ano a reposição salarial dos anos de 2016 e 2017. 2020 e 2021, eles aceitam que sejam pagos no ano que vem. O deputado de oposição Dermilson Chagas, que tem acompanhado as tentativas de negociações da categoria, defendeu na Casa Legislativa reajuste salarial para todos os servidores estaduais. O parlamentar enfatizou que todos os funcionários públicos estão com os salários congelados há 2 anos e que várias categorias estão sem a data base e sem a aprovação da promoção e progressão. O que impede o governo de dar reajuste, reposição salarial, é a Lei Complementar 173, em que ele assinou com o governo federal para que não houvesse aumento de folha. E a partir desse momento nós temos várias categorias que desde 2009 não tem reajuste nem reposição salarial. Aí nós temos na área de saúde médicos, enfermeiros, temos radiologistas, bioquímicos, radioterapeutas, uma série de profissionais. Como também temos na educação, na segurança pública, que já estão sofrendo porque eles vêm recebendo promoção, mas não tem o ganho em pecúnio, dinheiro tem o governo do estado. De acordo com o portal da Transparência, o governo do Amazonas recebeu em 2020 22 bilhões e 700 milhões de reais e teve despesas de 18 bilhões, acumulando um saldo de mais de 4 bilhões de reais. Já nesse ano, somente nos 6 primeiros meses, o governo Wilson Lima arrecadou 13 bilhões, gastou 9 bilhões e 600 milhões de reais e tem saldo de mais de 3 bilhões de reais. A lei complementar
173, que impede que os servidores tenham aumento, perderá a validade em dezembro. Com isso, o governo do estado tem a obrigação de atender aos pleitos de todas as categorias que estão com salários congelados desde o início do governo Wilson Lima, no chamado pacote de maldades. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Economia. Bom, o Conselho de Administração da Suframa avaliou hoje a pauta de quase 2 bilhões de reais em investimentos e também a geração de 2.057 empregos. Vamos acompanhar mais detalhes sobre esse investimento agora na reportagem de Ananda Chama. Na manhã de hoje, o Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus, Suframa, se reuniu na sede do órgão para avaliar uma pauta com 32 projetos industriais, comerciais e de serviços. Avaliou também 2 projetos agropecuários, 10 de implantação e 24 de ampliação, atualização e diversificação. Os investimentos previstos dos projetos somam 1,8 bilhão de reais e uma expectativa da geração de 2.057 novos postos de trabalho. A reunião foi presidida pelo secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, e contou com a participação do superintendente da Suframa, Algarci Poulsin, além da presença de demais representantes de órgãos governamentais, dirigentes de entidades de classe e parlamentares. No final da reunião, Algarci Poulsin, superintendente da Suframa, falou em coletiva de imprensa que em breve será lançado os indicadores do primeiro semestre para que as indústrias possam superar as adversidades e atender a demanda a nível nacional. Olha, nós observamos que o Polo Industrial de Manaus ele tem se mantido pujante, mesmo com a pandemia. Nós temos aprovado, em média, mais de 30 projetos em todas as reuniões de caixa, como ocorreu agora. Então nós vemos que há uma continuidade do aumento de investimentos, uma continuidade do aumento de geração de emprego e renda para a população. E nós observamos também, em breve nós vamos lançar os indicadores do primeiro semestre, que a nossa indústria teve resiliência para superar todas essas adversidades e atender a demanda de nível nacional. E a demanda de nível nacional, ela houve inclusive aumento em vários setores, em função de medidas do governo que garantiram a geração de renda para a população, a garantia do poder de compra da população, ao mesmo tempo mudanças, inclusive, de hábitos da população. Mas o que mais destaca é a capacidade do nosso polo industrial de se reinventar, de superar essas adversidades e o apoio do governo do Estado, do governo da Prefeitura, permitindo também que as indústrias continuem trabalhando. O superintendente da Suframa afirmou que a iniciativa é dos empresários e que vão ter reuniões itinerantes e fomentar a bioeconomia. Da iniciativa dos próprios empresários. Mas nós começaremos a fazer as reuniões itinerantes, começando agora com Porto Velho em dezembro, em Roraima, em Boa Vista. E nós entendemos que com a resolução 02, que foi aprovada pelo CAD no início deste ano, nós damos a possibilidade de benefício fiscal para aquelas indústrias que façam beneficiamento de matéria-prima regional. Com isso aí, há a possibilidade, a probabilidade de projetos nessa direção, ou seja, agroindústrias, bioindústrias e fomentarmos a chamada bioeconomia. Ananda Chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 41 minutos. Vamos direto para Brasília falar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite. Então, ontem foi aprovado um projeto de lei que altera o Código Florestal e fragiliza a Lei de Proteção das Margens de Rios e Igarapés. Uma medida que pode incentivar a ocupação desordenada. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Conta pra gente como é que votou a bancada do Amazonas. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Na noite de ontem, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que permite mudanças nas regras de proteção das margens de rios e igarapés. Atualmente, o Código Florestal fixa faixas de proteção que variam de 30 a 500 metros, conforme a largura dos rios e igarapés, tornando essas áreas de proteção permanente. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu em abril deste ano que essas regras também devem ser aplicadas em áreas urbanas. Mas o projeto que foi aprovado
aprovado ontem na Câmara vai acabar com a proteção federal e dar ao Poder Legislativo dos municípios a autoridade para alterar essa proteção das margens de rios e igarapés. Esse projeto, Karime, recebeu críticas de ambientalistas e das instituições ligadas à proteção ambiental, porque trata-se de mais uma medida contrária à proteção dos nossos rios e igarapés. Para as cidades do Amazonas e principalmente para Manaus, é preciso que haja uma proteção ainda mais rigorosa dos nossos leitos de rios e igarapés, porque muitas comunidades e bairros estão assentados, foram construídos em cima de leitos d'água. A bancada do Amazonas votou praticamente 100% a favor desse projeto de lei. Só quem votou contra foi o deputado federal José Ricardo, do PT do Amazonas. Ele explicou para a gente por que votou não a essa proposta. Vamos ouvir o deputado José Ricardo. A PL 2510/2019 eu votei contra, porque basicamente pretende passar da esfera federal para a esfera municipal a responsabilidade para a definição das áreas de proteção permanente na área urbana próximo dos rios, ou seja, a área de proteção entre o rio, e a extensão que deve ser protegida. Ao passar para o município, com certeza, o município, dentro da influência que vai ter, prefeituras, interesses empresariais, devem modificar para favorecer a construção de empreendimentos até a beira do rio ou dos igarapés. Por outro lado, também, essa proposta, esse projeto, ele protege aqueles que já ocuparam de forma irregular. Ainda tem isso, que a ideia é perdoar crimes ambientais cometidos. Eu acho que essa é uma matéria que já está definida na legislação federal, que ela precisa ser cumprida. Isso já teve até uma decisão judicial a nível de instâncias superiores sobre a implementação do Código Florestal para essa matéria. Nós temos que proteger essa margem de rios e igarapés por uma questão ambiental, de saúde, de qualidade de vida para as pessoas nas áreas urbanas. Agora, Karime, mudando de assunto, conforme demos ontem no programa 18 horas, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, não acolheu o pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, feito pelo presidente Jair Bolsonaro. O assunto segue repercutindo até hoje. Ele se posicionou oficialmente, o senador Rodrigo Pacheco, após um parecer da Advocacia Geral do Senado, que considerou improcedente o pedido de impeachment. Segundo esse parecer, os argumentos do presidente da República estão baseados em críticas e discordâncias dele às decisões do ministro Alexandre de Moraes. E não há, portanto, segundo a Advocacia Geral do Senado, nenhum argumento técnico que sustente o pedido de impeachment. O presidente do Congresso Nacional concedeu entrevista e considerou esse mais um assunto encerrado para ele. Vamos ouvir Rodrigo Pacheco. O parecer da Advocacia Geral do Senado é nesse sentido, de que carece para o pedido a chamada justa causa, por falta da tipicidade, consequentemente, a recomendação da Advocacia Geral do Senado da rejeição dessa denúncia. E quero crer que esta decisão possa constituir um marco de restabelecimento das relações entre os poderes, da pacificação e da união nacional que tanto nós reclamamos, que tanto nós pedimos, porque é fundamental para o bem-estar da população brasileira, para a possibilidade de progresso e de ordem no nosso país. O presidente Jair Bolsonaro também falou sobre o assunto. Numa entrevista a uma rádio do estado do Pernambuco, ele criticou hoje a postura do presidente do Congresso Nacional. Vamos ouvir o que ele disse. Eu entrei com a ação com o intuito de que o processo fosse avante. Eu nem vou dizer caçar ou não o ministro Alexandre de Moraes, mas que o processo fosse avante. O presidente do Senado, o senhor Pacheco, ele entendeu e acolheu uma decisão da sua advocacia, a advocacia lá do Senado. Agora, quando chegou uma ordem do ministro Barroso para abrir a CPI da Covid, ele mandou abrir, e ponto final. E ele agiu de maneira diferente, de como agiu no passado. E nós sabemos, vocês sabem, que nessa briga
eu estou praticamente sozinho nela. O que as acusações contra o senhor ministro Alexandre de Moraes? Ele simplesmente ignora a Constituição, ele desconhece, ignora vários incisos do artigo 5º da Constituição. Ali fala direito de ir e vir, fala-se em outro dispositivo, outro artigo, a liberdade de expressão, e ele ignora tudo isso aí. Karime, o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, também falou hoje sobre esse assunto e disse que o presidente da República pode e deve recorrer às vias judiciais apropriadas, caso ele discorde dos posicionamentos de qualquer ministro do STF. Mas para ele, recorrer a pedido de impeachment soou, mais uma vez, em tom de ameaça ao Poder Judiciário. Volto com vocês, Karime e Carlão. Um abraço a todos e a quem está nos ouvindo na Rádio Mix. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Carlos Eduardo. 18 horas. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo Manu. Boa noite para você. Agora 6 horas e 48 minutos. Karime, a Petrobras vende refinaria Isaac Sabah em Manaus por 994 milhões de reais. O contrato de venda da refinaria Isaac Sabah e seus ativos logísticos associados foi assinado pela Petrobras nesta quarta-feira pelo valor de 189 milhões e 500 mil dólares. A venda foi para o grupo Atem. O negócio faz parte de um plano da petroleira que visa vender todas as suas refinarias fora dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. De acordo com a estatal, os empregados que decidirem permanecer na companhia podem optar por transferência para outras áreas da empresa. Outra possibilidade é a adesão ao programa de desligamento voluntário. Ainda segundo a estatal, nenhum empregado será demitido com a venda da refinaria. 18 horas. Bom, em instantes aqui no 18 horas, a Federação do Comércio do Amazonas divulgou o levantamento sobre o desempenho do comércio varejista em Manaus e revela que 46% das empresas contrataram no período de maio a julho deste ano. É o nosso assunto daqui a pouco, logo depois da música na playlist do 18 horas. 18 horas. Karime, parece que tem novas determinações aí para nós aqui na capital, não é isso? Exato, Carlão. É o seguinte, espaços culturais abertos para visitação e espetáculos administrados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, como o Teatro Amazonas, Palácio Rio Negro, Palácio da Justiça, Museu do Judiciário, entre outros, vão exigir a carteira de vacinação com pelo menos a primeira dose, lá registrada bonitinho, a partir do dia 1º de setembro. A medida segue as regras estabelecidas no decreto publicado pelo governo do Amazonas. E também lembrando que essas visitações só podem ser feitas com agendamento prévio, um agendamento feito online lá no site cultura.am.gov.br, tá? Então, esses espaços agora as pessoas só podem visitar carteirinha na mão, com a carteirinha de vacinação, pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19 aplicada e registrada. É isso, Carlão. 6h55, boa noite. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é sexta-feira, começando o final de semana com chuva ou com sol. Previsão do tempo, Karime Leão. Previsão do tempo. Parece que vai ser com chuva, viu? Pelo menos é o que prevê aqui o clima-tempo. Amanhã deve ser de sol, muitas nuvens e chove durante todo o dia. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 34% e 66%. 6h56. Mix. Economia. Oi, vamos aos indicadores econômicos. O dólar voltou a subir após emendar 4 baixas consecutivas e fechou a quinta-feira cotado a R$ 5,25, com alta em relação ao real. O euro fechou o dia em alta de mais 0,72%, cotado a R$ 6,17. O Bitcoin fechou em baixa, com menos 2,09%, cotado a R$ 249.106. E depois de 2 altas, o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, registrou queda de 1,73% hoje, terminando o dia aos 118.723 pontos. É a maior perda diária desde o dia 30 de julho, quando o índice despencou 3,08%. Você está ouvindo 18 horas. Oi, a Federação do Comércio do Amazonas divulgou dados do levantamento
sobre o desempenho do comércio varejista aqui em Manaus. Os dados são referentes ao Dia dos Pais e revelam que 46% das empresas contrataram no período de maio a junho deste ano. A repórter Ananda Chama traz pra gente mais informações sobre esse levantamento. Vamos acompanhar. O Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas realizou um levantamento do desempenho do comércio varejista em Manaus, no período de 12 a 20 de agosto, referente ao Dia dos Pais. A sondagem conjuntural do comércio varejista tem o objetivo de apresentar o desempenho do setor em termos de contratação de funcionários, modalidades de pagamentos utilizadas, aumento e queda de vendas, percentual das vendas online e expectativa dos empresários para o segundo semestre. Aderson Frota, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado, Fecomércio, falou sobre o otimismo dos empresários e sobre um segundo semestre mais positivo. A maioria dos empresários diz que houve um incremento de mais ou menos 42% a 45%, avaliando que nós íamos ter um crescimento, que isso é muito importante, porque isso demonstra naturalmente que o empresário está mais otimista, está com expectativas positivas, e isso realmente é muito importante. Então, o nosso propósito foi exatamente medir nessa pesquisa as expectativas dos empresários, o que demonstra que nós teremos agora um segundo semestre muito mais positivo, até porque nos afastamos do grande sofrimento que nós vivenciamos no primeiro semestre, porque no primeiro semestre nós vivenciamos a segunda onda do Covid, e isso realmente atrapalhou, prejudicou, criou muitas dificuldades ao comércio varejista de bens e serviços. Então, nós estamos agora vivenciando uma nova fase. Nós estamos aguardando que tenhamos ao final do ano a possibilidade de registrar bons níveis de crescimento, e nós esperamos que a economia realmente não só gere mais movimentação econômica, mas acima de tudo mais postos de trabalho, mais geração de renda e mais qualidade de vida para toda a cidade de Manaus. A pesquisa foi realizada com 60 empresas. Com relação à contratação de funcionários, 54% dos empresários afirmaram não ter contratado e 46% efetuaram contratações de maio a julho deste ano. A respeito da modalidade de pagamento, a mais utilizada pelos consumidores manauara foi o cartão de crédito com 70%. Dinheiro ou débito veio em seguida com 15%, crediário próprio com 8% e transferência instantânea via Pix foi de 7%. Quanto à variação nas vendas comparando o ano de 2019 com o ano de 2021, 42% dos entrevistados falaram que houve um aumento de até 5% e outros 24% falaram sobre queda nas vendas. Na participação de vendas online, 50% dos empresários relataram que houve um aumento das vendas. Desse total, 27% relataram um aumento de até 5% comparado às vendas de 2019. Dos 53% dos empresários entrevistados, o cenário econômico do estado está um pouco melhor comparado com o ano de 2019. Para 22% se assemelha e para 20% está um pouco pior. Ananda Chama para o 18 horas. 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas e 1 minuto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Quase 200 mil pessoas até terça-feira não voltaram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no Amazonas. O número exato, 189.811. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. São milhares de pessoas que deixaram passar o prazo de 84 dias do imunizante de Oxford. São 62.430 pessoas que deixaram de tomar a segunda dose da Coronavac e 7.568 pessoas a dose da Pfizer. E os faltosos da segunda dose se espalham por todo o Amazonas. Mais de 72 mil pessoas são aqui da capital de Manaus.
e não se vê uma campanha de comunicação intensa dos governos para mostrar que a vacinação só se completa com a segunda dose, sem falar que já vai começar uma campanha de dose extra para idosos. Então, para manter o combate à pandemia, é imprescindível que todos completem o ciclo de vacinação. 18 horas. Karime, 7h02, fechamos assim mais uma edição, né? Das 18 horas. Boa noite. Exato. Valeu, gente. Um beijo. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7 e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.